Olá! Hoje eu vou apresentar para vocês uma maquiagem super natural com acabamento perfeito, utilizando os produtos da Expressão Facial. Fica ligadinho aí no passo a passo que tem dicas preciosas para vocês. Olha só! Vamos agora utilizar o nosso lápis delineador de sobrancelhas. Vou utilizar dois tons, o universal e o marrom, que vai garantir um efeito mais natural. Eu vou fazer a parte interna da sobrancelha com o universal e a parte alta da sobrancelha e o restante com o marrom, ok? Com o auxílio aqui do pincel Duo, que vai escovando essa sobrancelha e espalhando o produto, deixando mais natural. Vamos lá? Vou posicionar a cabeça dela um pouquinho mais alta. Vou começar a aplicação com leves pressionadas na pele. A ideia aqui é realmente criar a ilusão de pelinhos. Então, quanto mais suave for o toque na pele, melhor. E aqui, na parte interna, a gente vai fazendo movimentos para cima e ele vai criando volume nessa sobrancelha e preenchendo. Olha como fica natural, parece que são os pelinhos dela mesma de sobrancelha, ok? Agora eu vou pegar o tom marrom e vou fazer primeiro o ponto alto. O ponto alto da nossa sobrancelha é o principal pra gente. Então a gente quer esse ponto alto bem realçado, que vai levantar o nosso olhar. Então é muito importante dar atenção para essa parte da sobrancelha. Vou utilizar também o nosso pincel Duo para me auxiliar aqui na aplicação. Lembrando que ele tem a ponta macia, longa duração e é super resistente à água. Vou escovar aqui com o pincel Duo os pelinhos dela para baixo, que vai me auxiliar em ver o ponto alto dela, ok? Eu vou aplicando aqui do ponto alto para baixo, simulando aqui os pelinhos também. A ideia é fazer o mais natural possível, preenchendo e cobrindo todas as falhinhas da sobrancelha. Vou vindo aqui de dentro um pouquinho, onde a gente sentir necessidade de preenchimento, a gente faz a aplicação. Se vocês tiverem dificuldade de encontrar o ponto alto da sobrancelha, a gente tem um esqueminha aqui para aprender. A gente pega o lápis, a gente posiciona aqui na lateral do nariz, é o nosso ponto A. A gente inclina de acordo com os olhos aqui, o globo ocular bem no centro, é o nosso ponto alto. E para a lateral é o final da sobrancelha. Então aqui, ó, tá vendo? A gente pode alongar um pouquinho mais a sobrancelha dela, vai realçar esse olhar. Vamos criando sempre pelinhos, nunca linhas muito duras, ok? Agora, com o auxílio do pincel Duo, a gente escova essa sobrancelha sempre para cima. Agora eu vou trocar o tom do lápis, vou utilizar o lápis marrom para fazer o final dessa sobrancelha, garantindo um efeito mais natural. Ele vai vir acompanhado de um próximo produto incrível, que vai levantar muito essa sobrancelha. Então aqui é só um efeito de preenchimento de pelos mesmo, ok? Novamente, a gente escova essa sobrancelha sempre para cima e temos o resultado. Olha a diferença, mantendo a naturalidade dos pelos. Agora com o nosso lápis iluminador Jumbo, eu vou iluminar abaixo da sobrancelha, fazendo um traço preciso em toda a extensão da sobrancelha. Esse efeito é muito interessante, vocês vão ver a diferença, como ele levanta o olhar. E com a ajuda do nosso pincel chanfrado, eu vou esfumar esse produto. Movimentos de vai e vem. A gente esfuma esse produto, realçando o nosso ponto alto, todo o desenho da nossa sobrancelha e levantando o olhar. Podemos usar a pontinha dos dedos para finalizar esse acabamento. E olha a diferença, uma sobrancelha levantada. Agora a segunda opção para usar esse produto é aqui no cantinho interno dos olhos e vai trazer muito mais iluminação para o nosso olhar. Então a gente vai aplicar aqui no cantinho lacrimal, na parte interna, subindo, olha lá em cima, também aqui abaixo. Ele vai trazer bastante luz para a nossa parte interna dos olhos, realçando assim o nosso olhar. Pode fechar.
Novamente, utilizando o nosso pincel chanfrado. Ele é ótimo para dar acabamento, porque ele tem cerdas naturais. Então ele esfuma muito bem o produto, olha lá em cima, garantindo assim um acabamento perfeito. Repetir o mesmo processo. Abre. A gente pigmenta bem aqui no cantinho lacrimal, sobe um pouquinho e um pouquinho para baixo. Novamente com o nosso pincel chanfrado, dando acabamento. E a terceira forma de utilizar o nosso lápis, a gente vai aplicar na linha d'água. Esse passo vai abrir o olhar, dar um aspecto mais descansado para os olhos. Fica muito bonito e tem que dar o acabamento depois, viu? Acima dos cílios inferiores, ele vai abrir o nosso olhar. Olha a diferença. Agora repetir o mesmo processo. Pronto. A durabilidade desse produto na linha d'água é um grande diferencial. Ele tem uma durabilidade incrível, dura muitas horas na linha d'água, evitando assim que você precise retocar muitas vezes. Agora com o nosso modelo de cílios Attractive 1, a gente vai mostrar a aplicação para vocês. Eu sei que muita gente tem dúvida na aplicação de cílios, mas se você seguir esse passo a passo, você vai conseguir esse resultado em casa. Sempre retirando muito delicadamente os cílios da caixinha, a gente vai medir esse cílio nos olhos. Isso é muito importante para o resultado, para que não deixe o olhar caído, então ele precisa estar bem certinho. Fecha os olhos, você vai encaixar no primeiro pelinho de cílios aqui, o início. Aqui tá sem cola, viu? A gente só tá mesmo medindo. E seguindo o restante. Aqui nos olhos da Michelle, eu tô vendo que eu preciso cortar 3 pelinhos externos. Então a gente retira com o auxílio de uma tesoura. A gente vai cortar os últimos 3 pelinhos. Se você quiser guardar para fazer um efeito, depois colar por cima também pode. Então, lembrando sempre guardar os cílios. Agora, para a aplicação dos nossos cílios, eu vou utilizar a nossa cola transparente para cílios. É importante que você vai fazer essa aplicação da cola na raiz dos cílios e você precisa esperar secar, de 30 segundos a 1 minuto. Uma camada bem fina, utilizando apenas o suficiente do produto, tá? Então você pode pegar a parte de trás de uma pinça, depositamos a cola aqui, com o auxílio da embalagem do próprio cílios, e a gente passa delicadamente na raiz. Essa cola, ela tem uma qualidade incrível, então você não precisa exagerar na quantidade de produto. Você consegue assim um resultado mais natural. Então você pode aplicar uma camada bem fina de cola, que já vai aderir bastante, durar bastante nos seus olhos. Olhos fechados, inclina um pouquinho o queixo. Você precisa encaixar esses cílios bem na raiz, dessa forma ele vai ficar bem natural. Então a gente coloca bem próximo aos cílios natural. Esse modelo de cílios, ele tem a base transparente. Isso garante um efeito muito mais natural e praticamente invisível do cílio postiço. A gente coloca e encaixa bem próximo à raiz, sempre pressionando com o dedo. Pode abrir, cílios colados. Agora com a cola, lembrando sempre que é uma quantidade mínima de cola, só o necessário, e antes de colar, você aguarda 1 minutinho para a cola secar, ela vai criar uma liga, facilitando assim a aplicação. Se você colocar os cílios com a cola ainda muito molhada, ele vai ficar dançando nos olhos e fica muito mais difícil a aplicação. Então aqui a gente já deixou entre 30 segundos e 1 minutinho, fecha os olhos, a gente vai encaixar. Lembrando sempre que o mais próximo da raiz possível, sempre com a ajuda da pinça, na parte interna, bem próximo à raiz, e empurra contra a raiz. Abre, cílios colados. Agora apresentando para vocês um outro modelo de cílios, um pouco mais alongado e com efeito gatinho, que levanta mais o olhar. Esse é o nosso modelo Elegância 02. Já cortado e já com cola, a gente faz a aplicação sempre bem próximo à raiz
dos nossos cílios, pressionando, abre os olhos, cílios colados. Lembrando de esperar secar de 30 segundos a 1 minutinho a cola e uma camada muito fina, fecha os olhos, aplicando sempre bem próximo à raiz dos cílios, naturais, com a ajuda da pinça, sempre aproximando no cantinho interno dos olhos, pressiona contra a raiz, aproximando bem do cantinho interno dos olhos, pressiona, pode abrir, cílios colados. Agora apresentando para vocês o nosso terceiro modelo de cílios que, ainda nessa pegada da maquiagem mais natural, o Elegance 03. Já com a cola aplicada, esperamos de 30 segundos a 1 minuto, uma camada fina de cola, bem próxima à raiz, pressionando, abre os olhos, cílios colados. Agora o outro lado, fecha os olhos, lembrando sempre da quantidade de cola, o mínimo possível, e colar sempre bem próximo à raiz. Aproximando do canto interno o máximo possível, do nosso primeiro pelo ao último pelo da linha de cílios natural. Sempre pressionando bem, abre os olhos, cílios colados.